Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos, hoje é terça-feira, dia 8 de fevereiro e atenção para esse acidente. Olha a imagem, esse é o primeiro destaque de hoje com ele, Léo Bonesso, bom dia Léo. Oi André, bom dia para você, bom dia a todos. Imagem impressionante, 2 pessoas morreram, outras 4 ficaram feridas, 6 veículos envolvidos neste acidente. O que aconteceu? Em instantes, a gente traz os detalhes. A imagem é assustadora, o flagrante é assustador. Isso na nossa rodovia que leva para o litoral, em seguida todos os detalhes. E o segundo destaque de hoje vem direto do sul do estado. Rio Grande já contabiliza pelo menos 16 homicídios só em 2022. Destaque da Yasmin Luz. Bom dia, Yasmin. Bom dia, André. Bom dia a todos. Onda de violência em Rio Grande. Só no mês de fevereiro já foram 4, ou seja, uma morte a cada 2 dias. E a gente conversou com a viúva do motoboy assassinado por engano por causa de uma briga entre facções. Até já, obrigado, Gabi. Sim, o aniversário dela é amanhã, dia 9, mas a festinha vai ser no domingo. Vai ser difícil, bem difícil mesmo não ter ele aqui. Mas ele trabalhou duro mesmo para que ele conseguisse realizar a festinha dela. Então, por mais difícil que seja, a gente vai realizar essa vontade dele. Tem horas que parece que é tudo não passou de um pesadelo. É desesperador. Em seguida, trazemos todas as informações da violência em Rio Grande, no sul do estado. E o destaque da Gabi Lerina é sobre o assalto em Palmeira das Missões. Negociação com os bandidos durou 6 horas. E teve até pedido de uma ajuda em uma transmissão ao vivo. É o destaque da Gabi Lerina. Bom dia, Gabi. Oi, André. Bom dia para ti, a todos que estamos acompanhando. Teve desfecho de final feliz, mas até lá foram momentos de muita tensão, em especial vividos por 8 mulheres que ficaram como reféns de 2 assaltantes, 2 bandidos que invadiram uma loja lá no centro de Palmeira das Missões. Nós conversamos com um negociador da Brigada Militar. Ele nos trouxe detalhes de como foi essa negociação, que foi tensa, André. É daqui a pouco. Até já, Gabi, 11h38. E você participa com a gente aqui do SBT Rio Grande. No nosso Facebook, você pode comentar sua foto, em qualquer outra foto, hashtag SBT Rio Grande. E eu quero saber quais são os problemas aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Tem buraco na rua? Tá faltando água? Tá faltando luz? Problemas na saúde pública? Contem pra gente. Ou publique nas suas redes sociais usando a nossa hashtag SBT Rio Grande. Estamos esperando. O SBT Rio Grande é a sua companhia na hora do almoço? Já está no ar. E olha só, daqui a pouco a gente vai mostrar o que vai acontecer nesta imagem. Isto foi em Estância Velha, aqui no Vale dos Sinos. Prestem atenção. Será um acidente? Olha aí a imagem. Presta atenção, tem uma família aí dentro. E em seguida para um carro e uma porta se abre. Isso aconteceu foi ali às 22h08, às 10 da noite. Estância Velha, no Vale dos Sinos. A família estava ali dentro do carro, inclusive uma criança de 7 anos. Já já a gente vai trazer os detalhes do que aconteceu. Imagina, 7 anos, uma criança participando desta cena, que em seguida a gente vai detalhar para você. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muita, mas muita informação para você nesta terça-feira. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 44 minutos. Um grave acidente na Freeway, uma das principais rodovias aqui do estado. 2 pessoas morreram, 4 ficaram feridas. É assustador, gente. Ontem mesmo nós conversávamos aqui, eu, Léo Bonesso, falávamos junto com a Gabi Lerina sobre as rodovias. O perigo, também um acidente grave no final de semana na 240, ali em São Leopoldo. E aí é a imagem deste gravíssimo acidente na Freeway, mostrando que um carro sai da pista, atravessa e olha só, o carro voa. Esse é um problema muito sério que a Freeway tem neste canteiro central. Não estou nem falando dos detalhes de alta velocidade ou algo assim, mas são trechos que deveriam todos ter proteção. E me parece que logo adiante, né, Léo, a gente consegue observar que água rail, então teria por muito pouco
o carro ele não bateu no guarda-reio e deixou de atravessar. Olha, vários acidentes nos últimos anos, exatamente como esse, de caminhão que sai da pista, às vezes é motorista que dorme. Este caso aí, que foi do final de semana, veja, foram pelo menos 3, 4 carros atingidos. Um acidente terrível. E daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes em seguida. Em instantes, outras informações. Acidente que aconteceu no final de semana na Freeway. Podemos falar agora? Falar agora? Léo Bonesso. Oi, Léo. Oi, Léo, André. me escuta? Bom dia, Léo. Bom dia para você, bom dia a todos. Imagem impressionante na BR-290. Esse acidente, André, foi na sexta-feira, mas hoje pela manhã a polícia divulgou essa imagem. No carro que invade a pista contrária estão 2 mulheres e elas acabaram morrendo. O veículo vinha em alta velocidade quando a motorista perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e acabou acertando em cheio pelo menos mais outros veículos, André. A gente consegue até contar ali que pelo menos 3 veículos foram atingidos. 6 pessoas acabaram no total ficando feridas. 2 morreram, 4 foram encaminhadas ao hospital. Esse veículo estava trafegando no sentido litoral quando a motorista então perdeu o controle do veículo e acabou invadindo a pista contrária. E como você disse, André, é na parte onde não tem o guarda-reio, justamente quando o veículo acaba ultrapassando o limite e invadindo a pista contrária. Por pouco, o acidente pôde ser evitado no sentido de atingir outros veículos. Olha ali a imagem, o carro, eu não sei qual é a velocidade, mas a Freeway nesse trecho, acho que é 100 ou 110? 100 ou 110? É acima de 80 quilômetros já nesse trecho. Eu acho que é 100, porque tem um trecho ali que eu vi que é 110, eu não sei se já pega mais o trecho de Santa Catarina ou é nesse trecho aí do Rio Grande do Sul. É uma alta velocidade. Eu não sei se a velocidade, que seja 100 ou 110, quando é uma rodovia como a Freeway, né, que é uma rodovia que ela em tese ela tem boas condições de trafegabilidade, aí pode-se aumentar a velocidade acima de 80, que é então o máximo permitido, com exceção de rodovias como a Freeway. O problema é que a Freeway, ela pode ter o asfalto, pode ter pintura, pode ter placas, mas não tem segurança nas laterais e nem no canteiro central em toda a extensão, Léo. Isso é evidente. Exatamente, André. E este veículo estava indo no sentido litoral, num horário de muito movimento, quando aconteceu esse acidente. Como a gente consegue ver, o veículo perde em alta velocidade o controle e acaba atingindo outros 4 veículos, André. A imagem realmente muito forte, muito chocante de ver este acidente na rodovia, que é uma das principais do estado e uma das mais movimentadas. Para quem está chegando agora, gente, 11h47, um gravíssimo acidente na Freeway. E quando a gente mostra acidentes, a gente sempre traz junto, e principalmente o alerta. Né? Não queremos acidentes nas rodovias, e acidente é um tipo de... O acidente de trânsito, Léo, é um acidente que, olha, 99% dos casos ele pode ser evitado, né? Que é o cuidado, né? A alta velocidade, o cuidado na sinalização, vai ligar o pisca. Tem gente que liga o pisca e já vai. Não, liga o pisca, avisa que você quer entrar, espere a pessoa dar espaço para você entrar. E, infelizmente, o nosso motorista é muito desatento. No trânsito, ele destila. Daqui a pouco nós vamos falar sobre... Ontem teve uma briga de trânsito em Canoas e uma pessoa perdeu a vida. Né? Foi ontem à noite. Ontem à noite, briga de trânsito. E aí me parece que é isso, o motorista quando vai para o trânsito, ele destila ali todas as suas raivas e tudo mais. Esse acidente, vejam só, o carro a gente não sabe o que aconteceu, é o mínimo descuido, como o Léo disse ontem. Às vezes é telefone celular, às vezes é algo que cai no chão do carro e você vai pegar. E olha, esse formato em V desse canteiro central, ele serve como um propulsor, porque o carro cai e aí ele serve como uma alavanca, ele projeta o carro para cima, que é o que fez atingir diversos outros veículos. Lamentável o que a gente vê e a gente cobra assim, inclusive já pedimos uma entrevista com a CCR, a quem a gente respeita, mas é a empresa concessionária da rodovia, da rodovia Oswaldo Aranha, que é a BR-290 Freeway. Já pedimos uma conversa, até porque há uma programação de investimentos e seria interessante a gente saber algumas coisas, como por exemplo a própria comunicação na rodovia, que é muito difícil em caso de um acidente, você tem até número de WhatsApp, mas não tem sinal.
sinal, né? Então, quando é que tudo isso vai acontecer? Quando é que melhorias vão ser feitas como essa, por exemplo, que é evidente que um guarda-rail poderia trazer mais segurança? O que tem de gente, Léo, que usa a faixa no domingo na volta do litoral, a faixa aquela exclusiva ao acostamento para quando há muito movimento, né, que aí se libera em 70 km por hora, mas olha o que passa de carro desrespeitando, isso só acontece com um sinal piscante amarelo, mas tem gente que não está nem aí, e aí a gente pergunta onde está a fiscalização nesse trecho, na volta do litoral de Osório até pelo menos ali Santo Antônio da Patrulha, não se percebeu uma fiscalização da própria CCR estando ali. Exatamente. Monitoramento de câmeras é a mesma coisa, no tempo da outra concessionária, tinha por toda a Freeway, né? A Concepa tinha por toda a Freeway, já é uma dificuldade e por isso a gente gostaria de saber qual é o investimento, a programação na nossa rodovia, a principal rodovia que leva ao litoral. André, nós estamos agora vendo as duas imagens no lado direito da tela, o acidente que nós mostramos ontem, que foi no domingo, aconteceu em São Leopoldo, e este do lado esquerdo já o de sexta-feira, ou seja, duas imagens impressionantes de acidentes, num justamente o que você disse, da falta de acostamento. A mesma coisa. E no outro também teve a questão do guarda-reio, e você trouxe uma análise, André, perfeita, que por não ter o guarda-reio ali, acabou projetando o veículo que atingiu outros carros que estavam na pista contrária. Ou seja, poderia ter evitado um acidente muito mais grave. E vale lembrar na imagem ali, André, que a gente consegue ver que vem um caminhão. Ou seja, imagina o que poderia ter acontecido. Lembrando que os caminhões devem andar na freeway do lado direito, o que também não é respeitado, porque tem caminhão andando pela esquerda, é muito comum de se ver, diferente desse que respeita, né, o peso e vai na pista da direita. Uma outra coisa, Léo, o que já morreu de gente em acidentes como esse na freeway, lembro de um casal indo para o litoral, deixou os filhos em casa, estavam montando um restaurante no litoral, acho que faz 1 ano ou 2 anos no máximo, talvez no início da pandemia, a mesma situação. Um carro, era um caminhão, se desgovernou, porque tem muita gente que vem do norte do estado, os caminhoneiros ficam com sono, qualquer motorista que dirige, né, pode ficar com sono e isto é normal acontecer, em tese se para, mas tem situações em que o motorista se segura e aí vai adiante, o motorista saiu da pista desse caminhão e bateu de frente, a mesma situação. Aí a gente pergunta, até quando? Será que não deveria diminuir a velocidade na freeway? Eu não sei, mas alguma coisa, mais uma vez, precisa ser feita. Quantas vezes mais vamos acompanhar acidentes gravíssimos como esse? E olha, choca, Léo, porque a gente sabe que tem acidente, a gente sabe que tem pessoas que morrem, mas quando a gente vê a imagem de um acidente, a gente que passa nessa rodovia a todo instante, que temos filhos, irmãos, pais que circulam por aí, a gente tem medo. Eu tenho medo. Quando alguém diz que vai pegar a freeway, a gente, olhando essa imagem, por favor... Eu sou eu evito andar na pista da esquerda, justamente por isso. Tem em alguns determinados locais que existem as chamadas espirradeiras. São aquelas flores que dão a flor rosa. A freeway tem muito e elas tapam a visão no sentido contrário. Elas não adiantam em absolutamente nada para proteger em caso, né, de que se alguém atravessar a pista. Não adianta para absolutamente nada, é um perigo muito grande. E eu só imagino, em determinadas situações, o que pode acontecer se vem um carro na minha direção. Então, eu evito andar na esquerda e sempre na da direita para a gente poder ter tempo de fazer algo se vier um carro na direção contrária, Léo. E eu imagino que neste caso, André, quem estava na pista contrária foi tão rápido este acidente, que no motorista não teve tempo de pensar do que fazer quando viu, já havia batido com um outro veículo. Esse foi bem no trecho em Gravataí. Vale lembrar que a BR-290 é uma rodovia longa, né, André? Bem extensa, então, mas esse foi o trecho que liga Gravataí na região metropolitana, no sentido litoral, na sexta-feira, mas a imagem foi liberada hoje pela manhã na polícia e, como você disse, choca muito quando a gente vê uma imagem como essa. Então, um pedido que a gente faz, o pedido para que o motorista, às vezes eu acho que as pessoas precisam ver para se assustar, sabe? Infelizmente é assim, para ver o que pode acontecer de um carro que por determinada situação que a gente não sabe se dormiu, se teve algum problema no veículo, se foi pegar um telefone celular, a gente não sabe, né? Mas esta é a situação, ou quando se uma o pneu pessoa estourou. Exatamente, quando perde o controle
de um carro e a gente vê o estrago que pode fazer. É assustador. Então a gente pede para o motorista, tenha cuidado, tenha atenção, tenha respeito pelas pessoas, tenha respeito pela sua própria vida, pela vida dos seus familiares. Uma pessoa morre, olha quantas, 2 morreram aqui, que histórias, 4 que pessoas, feridas, sendo que 2 foram em estado grave ao hospital. Imagina. E aí a história que fica para essas pessoas, a perda, o drama. E nós temos a cada fim de semana um número absurdo de vítimas. Aliás, todo dia tivemos. No final de semana, esses 2 acidentes gravíssimos, a mesma situação. Na BR-290 Freeway em Gravataí e naquele trecho da RS-240 em São Leopoldo. Ali a imagem do acidente em São Leopoldo, que essa mulher chega a ficar ali, não sabe para onde vai e quase que ela foi atropelada, essa moça, no acostamento, porque vem alguém em direção ali em direção ao acostamento. Olha ali, ó, o cara passou pelo acostamento numa velocidade que ele nem poderia. Exatamente. E os 2 acidentes, André, no fim de tarde, olha ali, muito próximo às 7 horas da noite. Olha o carro avançando, gente. Numa hora como essas, um motorista também deve, Léo, estar preparado quando presencia um acidente. Ter cuidado, não sair também correndo, como fez aquele ali, que foi pelo acostamento, poderia ter provocado um atropelamento ou um outro acidente também. Então tem que ter muita calma nesse momento, sair de perto, né? Colocar o carro em segurança. Tem situações que quem assiste um acidente fica muito nervoso, e eu entendo e compreendo, mas vai adiante em local seguro e para e respira. Agora tem que ter muito cuidado. E, infelizmente, o nosso motorista não está preparado. O Detran tem uma campanha, a gente falou isso na sexta-feira, direto de Capão da Canoa, e tomara que essa campanha sirva também para isso, para que as pessoas tenham a chamada empatia, se colocar no lugar do outro, tenham a preocupação com quem está perto de si. Você está numa rodovia, está compartilhando espaço com outras pessoas. O motorista tem uma arma na mão, que é o carro. É uma arma na mão, Léo. Então a gente pede, através dessa imagem, lamentando a morte e as pessoas que ficaram feridas, que todo mundo tenha respeito pelo trânsito. A gente vive momentos muito difíceis, todo mundo carrega consigo os seus problemas de pandemia, de dificuldades, mas não pode, no trânsito, você deixar de ter atenção, de ter cuidado, porque são vidas que estão em jogo. Feito o registro, né, Léo? Feito o registro, e vale lembrar, né, André, por isso que é importante a gente mostrar aqui no SBT Rio Grande como forma de alerta e também fazer os questionamentos necessários para que isso, de certa forma, não ocorra mais e sirva de alerta aos motoristas. Olha, se tem que mudar, mas o que fazer? Bom, a gente pode até sugerir algumas coisas. Ou diminuir a velocidade, botar mais pardais, talvez sim, mais radares, talvez, mais fiscalização, né, durante a rodovia também, diminuir a velocidade, botar proteção nesse canteiro central. Você sabe quanto que está o pedágio que a gente paga na Freeway, já em Gravataí, depois em Santo Antônio? Quer dizer, não é pouca coisa. Então a rodovia ela está ali, a concessionária, para cuidar da rodovia. E essas coisas precisam ser vistas, e eu imagino que estejam sendo vistas. Só que não pode, numa rodovia Freeway, você ter um canteiro livre aqui e que, em formato de V, que é esse canteiro central, propicia que o carro caia e sirva como alavanca para ir atingindo outros, né? Então, são todas essas coisas que precisam ser observadas, principalmente numa rodovia pedagiada, em que há uma concessionária que também é responsável pela fiscalização e pela vida das pessoas que ali estão. Feito o registro, muito bem, 11 horas e 58 minutos. Atenção, vamos falar mais uma vez sobre a onda de violência lá no sul do estado. Município de Rio Grande. Já são 16 mortes por homicídio desde o início do ano. Esse caso é emblemático deste rapaz. Lamentável, foi morto por engano. Um profissional estava trabalhando com dificuldade em meio à pandemia. Se a gente olhar para esses números, significa que uma pessoa morre assassinada aproximadamente a cada 2 dias em um município aqui do estado. Estou falando de Rio Grande. E por isso nós vamos conversar com a colega Yasmin Luz, que traz outros detalhes do que vem acontecendo em Rio Grande, das providências das autoridades também, porque há uma força-tarefa de olho no que está acontecendo lá em Rio Grande, não é mesmo, Yasmin? Isso mesmo, André. Bom dia para ti, bom dia a todos que nos acompanham. Violência desenfreada no sul do estado, em Rio Grande. Só no mês de janeiro, a gente teve o registro de 12 homicídios. Se a gente pegar o mês de fevereiro, que começou faz 8 dias, 4 homicídios, André, sendo um duplo homicídio no último final de semana, ou seja,
uma morte a cada 2 dias. E a gente traz mais dados da própria Secretaria de Segurança Pública do Estado, porque no ano passado o total de mortes, André, foi 28 no total, ou seja, os homicídios registrados desde o começo do ano de 2022 correspondem a 57% do total de homicídios registrados em todo o ano passado. E André, a Polícia Civil, a própria Brigada Militar, as forças de segurança pública, elas montaram uma força-tarefa para tentar parar um pouco essa onda de homicídios. E a gente ouviu hoje pela manhã o comandante dessa força-tarefa. O homicídio, ele teve ele foi numa sequência muito forte aos 20 primeiros dias de janeiro, entra numa calmaria, entre aspas, naquela segunda, nos últimos 10 dias do mês, e retorna agora em fevereiro, também de forma bastante alta. Enquanto houver necessidade, enquanto houver um indicador alto, vai continuar havendo o apoio da Brigada Militar. Agora, meio-dia em ponto, coloca a sirene, gente. Coloca a sirene, né? Sinal de alerta no sul do estado. O número de homicídios é assustador em Rio Grande, no sul do estado. O que está acontecendo? Bom, a chefe de polícia, delegada Nadine Anflor, nos disse aqui no SBT Rio Grande, dias atrás, falou sobre esta força-tarefa, mas disse que grande parte dos crimes tem relação com o tráfico, tem relação com o município portuário. A gente contou a história desse rapaz, lamentável o que aconteceu com esse rapaz, gente. Lamentável o que aconteceu, o resultado de você viver em um ambiente tenso, um ambiente perigoso, um ambiente onde há facções, um ambiente onde há rivalidade, um ambiente onde há insegurança, onde há armamento. É o que aconteceu com esse rapaz. Sabe-se lá se ele sabia onde estava dirigindo o motoboy para fazer uma entrega. Aí ele estava no lugar errado, na hora errada. Simples assim. Estava no lugar errado, na hora errada, foi morto. Foi confundido, não se sabe ainda. Mas é o que tudo indica. Então, esse é um caso. Sabe-se lá quantos outros tantos. Aí, como disse o Guilherme Roquette dias atrás, muitas pessoas falam, mas são criminosos, eles que briguem entre eles. Não, nós estamos nesse meio também. Nós podemos, ou é uma bala perdida, ou ser confundido e tudo mais. Então, não queremos mortes. Nós queremos sossego. Nós queremos a lei. É isso que a população quer, Yasmin. Isso mesmo, André. E hoje a polícia confirmou que o Denilson Cordeiro, 24 anos, o motoboy, foi morto por engano no último dia 22 de janeiro. Ele que tinha 24 anos, tinha uma filha que amanhã completa 1 ano. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Mas hoje pela manhã a gente conversou com a viúva desse motoboy e é o que ela espera, André. Justiça. Vamos ouvir. A gente vai ficar em cima porque isso que aconteceu com ele não pode se repetir, né? Nada vai trazer ele de volta. Mas pelo menos a justiça a gente vai atrás e vamos fazer com que ela seja feita. 24 anos, gente. Estava trabalhando quando foi morto a tiros e agora, diz a colega Yasmin, confirma-se, portanto, que praticamente já se sabia, mas agora você imagina perder um familiar porque ele estava no lugar errado, na hora errada, e foi morto por engano. 24 anos, trabalhador, uma família para sustentar. Gente, isso é inaceitável, Yasmin. Isso é inaceitável. E por isto, esta força-tarefa, não sabemos por quanto tempo, disse a delegada Nadine Anflor que, enquanto for necessário, tanto o Rio Grande quanto outros municípios vão ter a atenção, né, da Polícia Civil. Mas a gente chega num ponto que aí é uma briga diária, é uma guerra civil. É uma guerra civil nas nossas ruas, Yasmin. Isso. E André, foi confirmado pelo comandante hoje pela manhã, eu conversei com ele. Ele disse que pelo menos até o dia 15 de fevereiro está certo que a força-tarefa vai ficar em Rio Grande. Mas isso pode ser mudado, pode ficar mais. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, André, porque a Polícia Civil prendeu um dos suspeitos pelo crime, pelo assassinato por engano do motoboy Denilson. E André, chama atenção também que o Denilson era casado, como a gente viu aí, a viúva, e ele deixou uma menina de 11 meses que completa 1 aninho amanhã. Meu Deus. Isso corta o coração da gente e a gente vai ouvir a viúva agora. Sim, o aniversário dela é amanhã, dia 9, mas a festinha vai ser no domingo. Vai ser difícil, bem difícil mesmo não ter ele aqui. Mas ele trabalhou duro.
trabalhou duro mesmo para que ele conseguisse realizar a festinha dela. Então, por mais difícil que seja, a gente vai realizar essa vontade dele. Tem horas que parece que é tudo não passou de um pesadelo. Muito bem, Mídia 4 Minutos está aí. Feito o registro, estamos de olho, estamos acompanhando, queremos paz e sossego. Olha o caso desse rapaz, 24 anos, deixou uma filhinha que faz aniversário amanhã. Amanhã, no lugar errado, na hora errada. Simples assim. Seguimos acompanhando. Obrigado, Yasmin. Mídia 4 Minutos, agora 24 graus é a temperatura. Meteorologista Estael Cias chega aqui no estúdio nesse momento. Oi, Estael. Tudo bem, Estael? Qual é a manchete do tempo? Qual é a manchete do tempo? Imagens ao vivo agora. Muitas nuvens, de repente, surgiram em Porto Alegre, Estael. Tá certo isso, hein? A chuva que é bom, nada. Isso é um perigo muito grande. Olha, no norte do estado, como precisa de água. A gente não tem ideia do que vem acontecendo no norte e noroeste do estado. Os bombeiros ajudando a prefeitura a abastecer residências. Só não tem água, tem animais morrendo de sede. E a preocupação, além da lavoura sendo perdida, a cultura de subsistência dos pequenos agricultores que estão sem ter o que comer, a preocupação agora é a alimentação dos animais daqui para frente, a chamada silagem, por exemplo, que é um produto que vem do milho. Já não tem água já para plantar, para colher daqui a 4, 5 meses. A situação é dramática e gravíssima e em seguida a Estael Cias vai explicar para a gente. Hoje 24 graus, baixa temperatura por causa da baixa umidade também, não é, Estael? Mas a temperatura vai subindo nos próximos dias e o resto eu vou deixar para a Estael contar, né? Vai detalhar para a gente como vai ficar o final de semana, não tem um spoiler, em seguida a gente fala do final de semana também. Meio-dia e 6 minutos, atenção para a imagem. Olha a imagem do que aconteceu em Estância Velha, no Vale dos Sinos. Conta pra gente, Léo. A imagem está na tela, um casal com um filho sai para jantar e olha o que acontece. É rendido por criminosos que estavam esperando ali para dar o bote. Bem no momento em que o casal sai da garagem, tem ali pelo menos 3 criminosos no carro branco. Eles tentam entrar no carro ali, André, para tentar levar, acabam não conseguindo e o casal acaba saindo. Iam levar a família? Não levar o carro, André. Tentaram já levar o carro, mas não conseguiram. Isso aconteceu por volta das 10h20 da noite do dia 5. A imagem foi liberada hoje pela polícia justamente para tentar localizar esses criminosos. 2 já foram identificados e presos, mas falta ainda o outro comparsa. Uma ação muito rápida, André. Estância Velha, estamos falando de uma cidade que não é tão grande, mas aqui na região metropolitana, que mostra que os criminosos estão em qualquer lugar, em qualquer horário. Como eu falei, isso por volta das 10 horas da noite, o casal saindo para jantar com o filho, quando é surpreendido com esta ação. Para quem está chegando agora, meio-dia e 7 minutos, olha o que aconteceu em Estância. E sempre um alerta para a gente. Olha, o casal saiu com o carro, a porta eletrônica da garagem, e mesmo assim os criminosos, eles estão de olho. Porque eles não sabiam que o casal sairia naquele momento. Então parece que fica assim, esperando o momento certo, a hora certa para atacar. Para quem está chegando agora, imagem que vem de Estância Velha, 10 da noite. Aí vão dizer, mas 10 da noite é tarde para sair, por favor. Agora vamos ficar presos por causa da criminalidade? Não, porque a gente tem que terminar com a criminalidade. Tem que terminar com a criminalidade. Olha lá, eles dobram a esquina, põe ali no início. Vamos perceber ali, o carro saindo, né? O carro saindo e dobra lá na esquina. O veículo que se dá conta. Porque não pode, eles não podem estar acompanhando, Léo. Não estava acompanhando. E aí, quando vão direto, né, para frente do carro para não deixar passar. E aí, o que acontece muitas vezes nesse horário? Olha o perigo, porque um motorista pode, num momento desse, dizer, eu vou arrancar, né? Mas eles não entendem o que está acontecendo, né? Poderiam ter levado um tiro. Olha o que poderia ter acontecido. Então, eles tentam bloquear, o motorista dá ré, levam o carro, né, Léo? Levam o carro ali. Levaram o carro. Eu falei que não levaram, mas levaram sim, André, o carro. E a polícia disse que não sabe se esse assalto é um assalto assim aleatório. Ela ainda investiga de que forma aconteceu esse assalto. Porque mesmo que soubessem, né, teria sido assim, muita sorte dos criminosos terem pego logo na saída. É por isso que um dos conselhos é as pessoas estacionarem o carro, né, nesse caso, para você sair do portão já de frente para a rua, que é para não perder tempo, Não sei se ele tivesse pego para cima, se eles teriam seguido, a gente nunca sabe. Agora, que situação que uma família não pode sair para jantar às 10 horas da noite.
Estância Velha, município do Vale dos Sinos, município pequeno, todo mundo se conhece. Não sei se os criminosos são daí, mas a criminalidade, infelizmente, no Vale dos Sinos é muito grande. Olha o desespero desta mãe tirando a filha do banco de trás. O que é isto na cabeça de uma criança, gente? Estael Cias, né? O que é numa cabeça de uma criança de 7 anos? Imagina o drama de vida, que história de vida para contar ela vai ter. E essa é a realidade das nossas crianças. Olhem o drama que é isso, o que isso significa, o que pode provocar numa criança. É assustador. E infelizmente, olha, a minha geração, que é de 50 anos, ainda lembra quando a gente era pequeno e era tranquilo sair à rua. A gente ia sozinho para o colégio. Essa geração que tem 30, 40 anos já não sabe o que é isso. Já cresceu com a mãe dizendo, ó filho, não dá atenção para ninguém, vai correndo ou tu não pode sair sozinho esse horário. E agora é qualquer horário, não pode se sair sozinho. Essa é a situação dramática que se vive. Por isso, quando a gente vai para lugares, mesmo no interior, tem lugares em Santa Catarina e até no Rio Grande do Sul que meio-dia fecha a porta para almoçar e fica tudo lá de fora na loja. A gente passa e diz, que é isso? Mas ninguém vai roubar. É pia, é instrumento para trabalhar na lavoura, tudo na rua. O pessoal fecha a porta, vai almoçar. Não, ninguém rouba, não roubam. Mas a realidade nossa nas grandes cidades, ou próximo das grandes cidades, como Estância Velha, é essa. Sai às 10 da noite com a família, pode ser atacado na porta de casa, literalmente, como esse casal dentro desse carro preto, com uma criança de 7 anos, o desespero da mãe. Quer ver? Olha o desespero da mãe saindo da porta. Olha ali, ó. E a sorte, né, André, é que o casal consegue tirar a criança do carro, uma ação muito rápida. Claro que a imagem está um pouco acelerada, mas eles conseguem retirar a criança o pai fala, calma, e alguém acabam fala, calma indo para o lado ali. Muita sorte mesmo, porque a gente sabe que muitas vezes não é assim que as histórias acabam, principalmente quando tem uma criança, uma outra pessoa no banco de trás do veículo. Mas como você disse, né, André, todo cuidado é preciso. O carro saiu de ré, possivelmente não tinha toda a imagem ampla ali da rua, mas também numa cidade que não é tão grande, olha, não se espera isso, né, André? Não, e assim, ó, vocês viram que são dois, tá? São dois. Olha ali, depois eu quero ver uma imagem aqui no canto. A Gabi Lerina está acompanhando, Gabi. Eu imagino o desespero desses pais em proteger essa criança. Ó, os dois descem do carro, vai um em cada porta. Aí a mãe tenta tirar a filha e o criminoso vai ali na porta. Ela tira a criança, o pai levanta as mãos, tipo assim, ó, né? Por favor, não atirem, não atirem. Né? E aí, Gabi? Eu imagino para uma criança, para os pais nesse momento... Meu maior medo, meu maior temor na vida é sofrer uma violência dessas, passar por um trauma desses. E eu percebi bem a atitude da mãe. A gente acelerou um pouco a imagem, né, para poder mostrar esse flagrante, André, mas dá para ver exatamente o momento em que ela desce do carro e que ela se preocupa em tentar abrir a porta. Pode ver que ela vai, aí vem o bandido, ela vai de novo, aí ela abre a porta. E claro que a gente acelerou um pouquinho ali, mas dá para perceber que eu imagino que deve ter tido um diálogo entre a mãe e o menininho. Tipo assim, aperta o botãozinho para liberar o cinto de segurança, porque essas cadeirinhas, 7 anos se usa ainda uma cadeirinha ou então um banquinho que tu pode aumentar um pouco a altura da criança. Ele deve ter apertado o cinto, porque eu vejo que ela entra um pouquinho assim, demora alguns segundinhos, deve ter apertado o cinto, retirado a criança para poder tirar ela no colo e ficar na calçada. Vejam que eles ficam na calçada, você percebeu ali, André? Eu tava olhando, inclusive... Da imagem dá para ver, eles ficam ali na calçada. Sim. Mas só esse deslocamento da mãe para poder falar pro menino tirar o cinto... Pensa só o que passa. São segundos de muita tensão, de muito pânico. E assim que tu sai com a criança, né, André? É um menino. Tu não sabe o que vai acontecer no lado de fora, né? Sim. Então eles ficam na calçada ali até todo mundo sair, até os bandidos saírem. Pensa só o que não passou na cabeça dessa família. Meu Deus, que pânico, André. A gente vê a mãe protegendo a criança e tem um cachorrinho que surge ali, que eu não sei se estava junto no carro. Não consegui perceber deles tirando o cachorrinho. Vem a mãe com a criança... Aí vão para a calçada que ela abraça e eu não sei se o pai teria aberto... Não abriu nesse momento o portão, ou seja, está aqui um cachorrinho junto com eles. Eu só não vi se o cachorro estava junto no carro. Não vi se o cachorro, ó, tem um cachorrinho aqui. E a gente percebe a mãe abraçando e protegendo o filho. Isso aqui na calçada. O pai eu não consigo observar onde está, mas ele não ia abrir o portão nesse momento. Eu acho que não abriu, porque a gente nem vê o portão. Mas ele não abriu até por uma questão de proteção. Ou seja, estavam os três
e mais o cachorrinho no carro. Vamos ver se em algum momento ela tira o cachorro, porque ela volta no banco e puxa algo. Não, ainda não puxa. Ela pega ali o filho, ela pega o filho... não aparece, o cachorrinho não aparece aqui, não aparece nesse momento. Talvez o pai tenha aberto algum portãozinho ali na garagem e o cachorrinho saiu. Mas o cachorrinho está ali protegendo, vendo que teve algo errado. Porque vão todos aqui para a calçada, ó. Vão todos para a calçada, vão todos ali na calçada e fica o cachorrinho. Quer dizer, dá para ver a mãe com o filho e o cachorrinho. Talvez é o momento que o proprietário da residência tenha aberto ali para eles entrarem. Imagina, vai ficar do lado de fora, ele vai querer abrir o portão para todo mundo entrar. Desesperador, Gabi. Vai saber o que vai acontecer depois, né? Se eles podem dar a volta na quadra, passam aí segundos de muito pânico e tu não sabe o que vai acontecer. Bandidos que vêm para assaltar, para levar o carro, podem fazer qualquer outro tipo de atitude, outro tipo de violência. Mas rapidamente, sabe como é que eu faço, André? A Catarina tem quase 5 anos, né? Tem 4 anos e 7 meses. Desde que ela nasceu, eu sempre ando no banco de trás com ela, claro, quando tem alguém dirigindo, no caso, meu marido, né? Então, eu sempre ando no banco de trás com ela, de cinto, ela de cinto, sempre, André. Sempre. E não pretendo não andar assim. Sabe por quê? Justamente para me proteger de uma situação dessas. Porque só o fato de eu ter que parar o carro, descer, para fazer a volta e abrir a porta para retirar ela, eu já desmaiei no meio, com certeza. Então, eu já fico do lado dela ali para poder agir rápido. E sem falar também, né, André, que às vezes no momento de pavor, a pessoa meio que perde a reação, não sabe o que fazer ali. Dá um branco. Dá um branco, exatamente, fica no nervoso. Neste caso, a mãe foi rápida, conseguiu tirar a criança do carro e, como bem a Gabi observou, parece ter um diálogo ali, apesar da imagem estar acelerada, que justamente é algo tipo isso, tira o cinto de segurança e acaba pegando abraçada ali a criança. Que trauma essa criança vai ficar, né, André? Porque é um momento de muito pavor, de muito medo. Quem já passou por um assalto sabe muito bem do que eu estou falando, desse pavor e daquilo que fica. E há pesquisas já de universidade sobre o trauma das crianças nessa convivência com a criminalidade. Eu quero ver só mais uma vez aqui. Ela sai da porta, volta ali, ó. Ela sai da porta, a mãe, e ela tenta abrir a porta para o filho e ela retorna para a porta dela. Quer ver, ó? Ela abre a porta. Aí, ela pega algo ali, eu não sei o que ela pegou. Talvez a chave. Não, a gente não consegue ver. Ela pega, seria o cachorrinho que talvez ela tenha pego nessa hora aqui. Porque ele meio que foi para a porta, o criminoso. Então imagina o desespero dela nesse momento e já viu que o carro deu uma ida para frente, eu não sei se já era o criminoso que estava na direção. Imagina o desespero em retirar a criança. Aí ela abre a porta de trás, pega o menino e vai em direção à calçada. O pai diz assim, tipo, não atirem, né? Não atirem, vão todos para a calçada, desesperador. Isso em Estância Velha, gente. 10 horas da noite. André, e sabe quanto tempo durou toda esta ação? Quanto tempo, Léo? Menos de 1 minuto. Imagina, menos de 1 minuto. Nossa Senhora. Menos de 1 minuto, imagina. A gente pode até observar aqui, Léo. Vamos ver desde o início, na hora que tirar a garagem. Acho que vai ter um corte 22, ali que não vai 8, aparecer o horário. 22, 8 e 8, tá? Vamos deixar agora eles saindo, se aparecer o horário ali na imagem de saída, a gente só faz... É que teve a aproximação, tá certo. Vamos ver se em algum momento aparece. Mas o Léo já disse, cerca de 1 minuto, tudo muito rápido. Quer dizer, dá um branco. E a Gabi salientou muito bem, até o tempo de tirar a criança de trás, é o tempo de alguém já assumir a direção e sair, não dá nem tempo, que é o que já aconteceu muitas vezes. Né? Ali, ó, Deus me livre. 22, 9 e... 05. 22, 09, 05. Era em 8, né? 22 horas, 8 minutos e 8 segundos. 22 horas, 9 minutos e 5 segundos. Exatamente, como disse o Léo, 1 minuto foi o tempo para isto tudo acontecer. É assustador. Muito bem, repito, Estância Velha, no Vale dos Sinos, a família que foi surpreendida quando saía de casa, né? Aqui a gente fala interior, mas Estância Velha aqui do lado de Novo Hamburgo. Assustador. Muito bem, por falar em assustador, por falar em violência, né, Gabilerina? Por falar em violência, todos nós, mas principalmente os moradores de Palmeira das Missões, que fica no norte do estado, na região das Missões, sim, os moradores de lá
estão sob o impacto do assalto que aconteceu ontem na cidade. E não é para menos, afinal, foram pelo menos 6 horas de medo, tensão, nervosismo. A Gabi vai contar para a gente em detalhes como foi o desfecho desta história. A gente vê esta loja, é um prédio residencial. Debaixo deste prédio funciona uma loja, tipo um shopping de lojas de brinquedo. Uma loja bastante grande. E num horário ainda, Gabi, que por muita sorte não tinha mais gente, já havia bem menos pessoas. Mas pelo menos 8 ficaram nas mãos dos criminosos, Gabi Lerina. 8 mulheres, e a gente volta praticamente 24 horas para poder contar esse caso, que foi ontem, por volta das 11h45 da manhã, quando a Brigada Militar lá de Palmeira das Missões recebeu o chamado urgente de que estava acontecendo um assalto numa dessas lojas, que é uma loja bem famosa lá do centro da cidade. Quando a polícia chegou em frente a este local, se deparou com 2 bandidos que estavam armados e também com um rádio na frequência da Brigada Militar. 8 mulheres acabaram ficando como reféns desses criminosos. Entre elas, uma mulher grávida. Então, imagina só o que aconteceu, imagina só o desespero desta mulher que estava grávida, que está grávida, André. O que aconteceu então? O que era para ser simplesmente um roubo a um estabelecimento se estendeu por mais de 6 horas, porque virou em um assalto com reféns. E aí, durante esta negociação, durante esta ocorrência lá da polícia, todo mundo parou para poder assistir, porque algo foi aumentando, que foi a violência por parte desses 2 criminosos. E eu vou pedir, André, a gente tem várias e várias imagens, tem flagrantes, porque as rádios locais foram lá para o local, inclusive uma das reféns teve que fazer uma live. Isso mesmo, ela ficou ao vivo numa rede social pelo celular dela para poder demonstrar, de acordo com o pedido dos próprios bandidos, o que eles queriam, a garantia, sabe do que, André? Da vida deles. Então foi um momento muito tenso, foi uma ocorrência muito grande, que durou cerca de 6 horas, que movimentou, que impactou toda a cidade, e a gente vai ver também imagens da grávida, que foi a primeira refém a ser libertada ainda no início da tarde de ontem. Foram 2 mulheres que foram libertadas ao longo desta ocorrência policial, que mobilizou aí mais de 40 agentes lá da região. Primeiro, então, sai a grávida e, na sequência, depois sai uma mulher. E ela sai tão apavorada, tão tensa com aquele momento, André, que ela chega a sair engatinhando lá na calçada deste local, deste estabelecimento lá de Palmeira das Missões. Então foi uma ocorrência, como eu disse, que começou com que era um roubo, simplesmente de acordo com a polícia, seria um roubo a um estabelecimento, mas que acabou se transformando em um assalto com reféns, e essas mulheres viveram momentos de muita tensão. Vamos ver agora exatamente o momento em que uma das reféns, ela é obrigada a fazer uma transmissão pelo celular dela. Pensa só, uma transmissão ao vivo. Inclusive, vários colegas jornalistas entraram para poder ver o que estava acontecendo. Os familiares desta mulher estavam ali na live, vários comentários. Vamos ver o momento de tensão dessa live. Vamos ouvir, vamos botar o som aí para a gente poder ouvir. Eles só querem sair daqui de dentro filmado para garantir que a polícia não vai dar tiro e acabar matando nós e colocando nas culpas deles. Ou até, de repente, matando eles. A gente precisa da ajuda de vocês, a gente precisa da ajuda da imprensa, senão a gente não vai sair daqui. Vivo. Não vão sair vivo. Vão sair tudo morto, principalmente nós. Meio-dia 23 minutos. Imagina. Meio-dia 23 minutos, Gabi. Tá aí o momento dessa transmissão. Eu acompanhei parte dessa transmissão. Muita gente dizia, não tem áudio, não tem áudio. Porque qual era o objetivo dos 2 criminosos? Eles queriam mostrar que as pessoas estavam bem ali dentro, não estavam, né? Estavam num ambiente, digamos assim, né? Em meio a todo o terror, que eles estavam preservando a vida, não estavam machucando. E isto, inclusive, pode ser usado até em favor deles, depois para provar que eles não fizeram nenhum mal, né, a todas essas reféns. Agora, o mal psicológico, bom, e a tensão. Vocês perceberam a frase? Deixa eu repetir aqui o que disse, né? A gente vai rapidamente dizer, olha só, por favor,
repórter, rádio. Ah, tem o áudio dela, coloca o áudio, ela gritando, a cidade em silêncio, Palmeira das Missões, e a refém gritando. Põe aí. Era exigência à imprensa. Só que chega num determinado momento, Gabi, que obviamente é a polícia, a autoridade, os negociadores da Brigada Militar que podem ou não autorizar a presença ali de repórteres, de jornalistas, enfim. Tudo há uma negociação, Gabi. Exatamente, e é sobre isso que eu vou falar daqui a pouco, mas antes vamos mostrar o registro de como foi exatamente o passo a passo desse assalto, nesta reportagem feita pelo Guilherme Roquete, pela Ingrid Oliveira e pelo Cristiano Mazzoni. Vamos ouvir, roda aí. Uma das reféns pedia socorro em uma transmissão ao vivo em uma rede social. Pelo amor de Deus, ajudem! Ela foi coagida pelos criminosos a fazer a live. Eles só querem sair daqui de dentro filmado para garantir que a polícia não vai dar tiro. 40 minutos após os bandidos anunciarem o assalto, a primeira refém, que está grávida, foi liberada. Lidiana Fortes Button, de 36 anos, foi socorrida em uma ambulância e encaminhada para o hospital. Ela passa bem. Salvos uma refém liberada, sendo conduzida pelo resgate do Corpo de Bombeiros, aparentemente sem lesões. Desesperados, outros reféns que continuavam no interior da loja pediam a presença da imprensa. Maria de Oliveira, de 54 anos, foi a segunda vítima libertada. Ela se atirou no chão e, com medo de ser baleada, rastejou pela calçada. A loja, que vende brinquedos, artigos de festas e livros, fica na área central de Palmeira das Missões, cidade com 34 mil habitantes, a 370 quilômetros de Porto Alegre. Durante a tarde dessa segunda-feira, a Polícia Civil deslocou negociadores da capital gaúcha para mediar a soltura das reféns. Os dois criminosos invadiram o local pouco antes do meio-dia. Armados com revólveres, eles renderam 7 clientes e a proprietária do estabelecimento. A polícia montou um forte esquema de segurança. Atiradores de elite cercaram o local, que foi isolado. Um helicóptero também foi usado para monitorar a movimentação dos assaltantes. Após 6 horas de negociação, a dupla se rendeu e foi presa. Um dos bandidos tinha antecedentes por porte ilegal de arma. Todas as reféns foram liberadas sem ferimentos. Rosângela trabalha em uma loja ao lado do local do assalto e está assustada. A nossa cidade é pequena, né? Então não é diário que acontece isso aqui. Dá medo, né? Dá medo. Cidade pequena, 370 quilômetros de Porto Alegre, Palmeira das Missões, que fica na região das Missões, vivendo o que viveu na tarde de ontem. Eu só quero interromper rapidamente aqui, nos chega imagens agora de um crime que aconteceu em frente a um condomínio ontem em Canoas, uma jovem de 26 anos. Tá aí um momento, ela saía de casa. Em dezembro já tinha chamado a polícia por causa do ex-marido. Já tinha procurado a polícia. Desde sexta-feira ele estava sendo procurado para ser preso. E ontem, na frente do condomínio, vai e tira a vida dela. Ela tenta entrar e ali ele se aproxima e tira a vida desta jovem. Mais um feminicídio. Ontem falávamos sobre isso. Junto com a Gabi conversávamos sobre isso. O número de feminicídios assustador. É assustador nos últimos dias, um crime que vem aumentando a cada dia. Em jovens. Ela sai do condomínio. Ontem em Canoas isto. Sai do condomínio. Foi ainda de manhã. Percebe que o ex-companheiro se aproxima, ela volta. Olha o carro branco, ela volta. Olha ali. Olha, e ele se aproxima e dá tiro. Matou essa jovem. Matou. Sim, em seguida a gente vai conversar com a delegada, inclusive. Tá aí a imagem que chegou agora pra gente. Voltamos a falar de Palmeira das Missões. Ontem, 6 horas de negociações. Mobilizou a cidade, mobilizou a polícia, mobilizou familiares. Imagina a tensão dessas mulheres. Começou com 8 mantidas reféns, logo 40 minutos depois foi liberada uma mulher grávida e depois mais uma outra que foi liberada, que saiu se rastejando. E aí, então, entraram os negociadores, Gabi, para justamente negociar que tudo terminasse da melhor maneira possível neste crime que chama muito a atenção. Realmente não tem sido um tipo de crime comum. Agora, eles entraram, a loja é grande, alguém chamou a polícia e aí eles resolveram então manter todas essas 8 mulheres reféns, Gabi.
Na verdade, que a polícia, segundo a polícia, o que era para ser um assalto acabou se aumentando, se transformando em um assalto com reféns. Pois então, André, a gente ficou muito curioso para saber como é que funciona esse tipo de negociação entre bandidos e a Brigada Militar. E para isso, então, eu conversei hoje de manhã com o subcomandante do Comando Regional do Alto Jacuí, o tenente-coronel Marcelo Carpes, que é de Cruz Alta, que ele teve que entrar em ação. Ele foi acionado assim que o assalto se transformou em um assalto com reféns. Logo ele foi então acionado e se deslocou até a cidade para começar esta negociação, ou seja, essa conversa com os assaltantes, porque o principal objetivo é ganhar confiança, tem que ter uma relação de confiança entre eles para entender o que os assaltantes queriam, se a polícia poderia dar aquilo que eles queriam, enfim, muita técnica, muita atenção, porque se trata de negociação, sabe de quê? De vidas, de reféns, de pessoas que querem sair dali sem nenhum tipo de ferimento, de pessoas que querem sair com vida desses locais. Então, por isso, a gente começou perguntando como foi a primeira apresentação entre eles e o tenente-coronel nos contou. Olha só. A gente se apresentou, né? Eu sou o tenente-coronel Carpes, da Brigada Militar. Nós nos identificamos que nós somos da instituição, né? Eu vou ser a pessoa que vai dialogar contigo. A gente pergunta o nome, ele não quis se identificar, né? Tudo bem, então a partir de agora eu vou te chamar de amigo, tá? Então, amigo, assim, ó, eu quero primeiro saber como é que estão as pessoas aí dentro, se vocês estão machucados, tá? O que vocês estão precisando de primeiro momento, né? Nós estamos aqui para ajudar vocês e ajudar as vítimas e nos ajudar, mas para tanto a gente tem que começar a ter confiança um no outro. 12h30 agora, estamos acompanhando ponto a ponto como tudo aconteceu desde o meio-dia de ontem em Palmeira das Missões, na região das Missões Norte do estado. Está aí a mobilização. Esta é uma loja que ficava em frente da loja onde estavam as pessoas mantidas reféns. Para aí a imagem, se possível, mostro aqui. Deixa rodar mais um pouco, É bem no centro da cidade, é uma loja de esquina. É uma loja, fica aqui na esquina da esquerda, tá? Só para localizar, na esquina da esquerda. É uma loja de brinquedos, uma loja grande, onde por volta, então, perto do meio-dia, entraram esses dois criminosos, queriam cometer assalto e fugir. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eles mantiveram 8 pessoas, 8 mulheres reféns. Bem no centro de Palmeira das Missões, Avenida Independência. Aqui, ó, para ali a imagem, só para localizar quem está nos acompanhando. Tem uma farmácia aqui, a farmácia está na esquina, bem na esquina da frente fica esta loja. É uma loja que fica na parte de baixo de um prédio residencial. Percebam que a cidade não há movimentação, porque foi toda bloqueada nessa região. Carros dos bombeiros, SAMU, Polícia Civil, Brigada Militar, fazendo toda a proteção deste ambiente entre ali, por volta de meio-dia até às 6 horas da tarde. Agora, foi muito importante, Gabi, essa negociação aí da polícia, o preparo destes policiais. Tá aqui a loja, quer ver? Ó, deixa eu tentar... Não, ainda não aparece aqui, porque nas esquinas havia toda essa mobilização. É uma loja que fica aqui na parte de trás, né? Aí, ó, na parte de trás daquela imagem. Depois eu mostro num ponto mais especificamente aonde que funciona esta loja de brinquedos lá de Palmeira das... Aí, ó, para aí a imagem. Tá aqui, ó. Aqui é a farmácia que eu falava, certo? Aqui é a farmácia. Esse prédio de 3 andares aqui é o prédio aonde, na parte de baixo, aqui onde está a caneta, funciona essa loja, tá? Toda essa parte de baixo. Então vejam que tudo foi isolado. Aqui há um policial, por segurança, um policial aparece bem no canto do prédio, né? Já fazendo a segurança, e tudo acontecia aqui dentro, nessa parte de baixo, dentro dessa loja. Gabi? Pois é, André. E aí o seguinte, o que chamou a atenção da polícia foi que essas exigências na negociação acabaram demonstrando que esses dois bandidos não tinham muito experiência nesse tipo de crime, ou seja, de um assalto que se transformou em sequestro. Eles trocaram de exigências pelo menos 4 vezes, como nos conta o tenente-coronel. Primeiro eles queriam um carro, com acesso às rodovias, né? Nenhuma barreira montada. Eles mudaram novamente os pedidos deles, ao qual eles queriam repórteres, a imprensa local, porque eles queriam se entregar e queriam a transparência e a publicidade devida nos atos da corporação para eles não serem mortos. E nós, quando estávamos atendendo esse pleito, eles modificaram da água para o vinho. Agora nós queremos água
e queremos cigarro. Que aí eles queriam uma advogada, queriam representar eles, só que essa advogada viria de Passo Fundo. Dos pedidos que eram feitos e da forma abrupta na mudança desses pedidos, nós vimos que eram pessoas que queriam realmente fazer apenas um roubo, tá? E que não contavam com essa questão do sequestro. Meio-dia, 34 minutos, não era o objetivo sequestro. Nós, voltando no tempo, lembramos lá de 1994, Gabi. Um inverno, uma noite fria aqui em Porto Alegre, quando houve um motim dentro do presídio central e o objetivo, o pedido dos apenados, o objetivo deles era fugir com reféns, fugir de carro, e eles fugiram. E aí, a partir disso, mudou muito, né, o comando, a maneira de aceitar as exigências dos criminosos. Porque a partir do momento que eles fogem com os reféns, o risco ele é muito grande. E foi o que aconteceu. Perseguição pelas ruas de Porto Alegre foi terrível. E era isso que a polícia precisava evitar. Temia. E não ia permitir. Então, estavam justamente negociando para que se entregassem, já que iam fugir para se entregar, então que se entregassem ali, se entregassem nesse mesmo ambiente, todos em segurança. Ali o momento que a segunda refém está sendo solta. Isso foi por volta, acho que de 3, 4 horas da tarde. A primeira foi logo no início, depois do meio-dia, e ali o momento que ela que saiu foi se rastejando e depois foi encaminhada para atendimento. Só antes da Gabi seguir, coloca mais uma vez, olha a tensão que era lá dentro, que aí uma das mulheres fez uma transmissão pelo Instagram ao vivo, em silêncio em determinado momento, e as pessoas diziam, não tem áudio, e esse era o objetivo, mostrar que a situação estava tranquila lá dentro, mas em um determinado instante ela disse qual era a exigência e percebam o que um dos criminosos disse. Se não for respeitado, sairiam mortos todos lá de dentro. Imagine o desespero. Coloca aí pra gente ouvir. Eles só querem sair daqui de dentro filmado para garantir que a polícia não vai dar tiro e acabar matando nós e colocando nas culpas deles. Ou até, de repente, matando eles. A gente precisa da ajuda de vocês, a gente precisa da ajuda da imprensa, senão a gente não vai sair daqui. Vivo. Não vão sair vivo. Vão sair tudo morto, principalmente nós. Desesperador, desesperador. E por isso a preocupação, né, de se conduzir, porque a empresa não pode tomar a iniciativa de ir lá. Precisa obedecer à organização, à ordem, à negociação, os negociadores da Brigada Militar que lá estavam. Então, portanto, aí por volta... Aí o momento que a segunda refém foi solta. A segunda refém foi solta, estava com uma roupa preta e ela que vai rastejando. Quer ver o momento que ela vai ser liberada? É o momento que ela foi liberada. Tem mais de uma que está na porta. Aqui tem mais de uma na porta. Tá? E aí elas gritam pedindo ajuda. Tem o áudio, essa parte, pode colocar o áudio. Elas pedem ajuda. E na hora que entram, que uma foi então liberada. Ó. Vai aparecer agora, foi liberada. E ela vai se rastejando, que é o que a Gabi comentou. Ela vai se rastejando. Deve ter se machucado aqui, coitada dessa moça, que logo em seguida, então, tinha um soldado para protegê-la e levar em segurança. Muito bem, Gabi. É isso aí, Gabi. Desespero, né? Desespero total. Isso, né, André? Mas que bom que houve uma negociação, houve em paz. Eles se entregaram as armas, todas as reféns, as 8 reféns estão bem, apesar de todo o susto, e fica feito o registro, portanto, esse trabalho, né, de negociação muito bem conduzido, mas muito tenso. Imagine, durante 6 horas seguiram as negociações e com mudanças de exigências, o que não é muito comum nesses casos, mas dificulta e muito o momento da negociação. Isso aconteceu em Palmeira das Missões ontem, por volta de meio-dia, Palmeira das Missões no norte do estado. Meio-dia e 38 minutos agora, meio-dia e 38. 24 graus é a temperatura, em seguida as informações do tempo. Agora nós vamos saber, vamos acompanhar em detalhes do que aconteceu ontem, mais um feminicídio aqui no estado. Mais um feminicídio no Rio Grande do Sul. Mulheres, jovens, perdendo a vida por ex-companheiros que não aceitam o fim do relacionamento. E a gente recebeu mais informações desse caso que aconteceu ontem em Canoas, não é mesmo, Yasmin?
Isso mesmo, André. Bom dia para ti novamente, bom dia a todos que nos acompanham. A gente veio até Canoas conversar com a delegada Clarice Demartini, que é da Delegacia de Atendimento à Mulher. Imagens foram divulgadas desse crime que aconteceu ontem pela manhã aqui em Canoas. Débora Machado, de 26 anos, foi morta a tiros. Delegada, bom dia, obrigada por falar com a gente. O que se sabe até agora? O principal suspeito é o ex-namorado da vítima, ele já foi preso? Boa tarde. O ex-namorado da vítima, sim, é o suspeito deste feminicídio que aconteceu ontem no final da manhã. E ele segue foragido. Ele tem prisão preventiva decretada, mas ele não foi localizado até o momento. Uhum. E o que a gente sabe até agora, delegada, ele chegou a chamar pela vítima, porque pelas imagens a gente só consegue observar que ela sai do condomínio. Sim, são detalhes que nós precisamos esclarecer no curso da investigação. A informação que a gente tem dos próprios familiares que estavam próximo a ela antes do fato acontecer é de que ela estava no apartamento, não houve nenhum chamado por parte da portaria e ela voluntariamente desceu até o local, acessou o lado externo do condomínio. Na sequência, ela já visualiza o agressor e retorna ao condomínio. Se percebe pelas imagens que ela se assusta, ela entra rapidamente no condomínio e ele, já com a arma de fogo em mãos, realiza os disparos. Ela é atingida muito provavelmente já do lado interno do condomínio e logo em seguida, a cerca de 1,2 metros, ela cai já sem vida. A gente sabe a quantidade de tiros que ela foi atingida já, delegada? A perícia nos reportou preliminarmente pelo menos 4 lesões. Como no local nada é tão preciso, só o laudo final da necropsia vai nos afirmar quantos disparos foram os que a atingiu. E a vítima já tinha medida protetiva contra esse ex-namorado? Sim, a vítima tem medida protetiva deferida pelo Poder Judiciário no início de dezembro. Foi o primeiro registro que ela fez contra ele, que gerou esse pedido de medida protetiva, o deferimento. Ambos estavam intimados já na primeira semana de dezembro e durante todo o mês de dezembro a gente teve notícia de que ele não estava cumprindo essa ordem. Haviam descumprimentos relatados por ela, pela mãe dela, e aí então teve o nosso primeiro pedido de prisão em relação a esse agressor. Delegada? André, se tiver alguma questão para a delegada, eu posso repassar aqui. A delegada acho que está acompanhando, me escuta aqui do estúdio, é o André, delegada, boa tarde. Acho que ela não está lhe ouvindo, André, mas eu repasso aqui a pergunta. Sim, só lembrando aqui, 97 mulheres morreram em 2021, um aumento de 21% em relação a 2020. Isso nos lembra a Gabi Lerina. O perfil do criminoso, né? Aquela ciúmes, a possessividade, né? As ameaças. O que a gente pede, né, para a delegada Gabi é que é um tipo de crime muito difícil, por exemplo, da polícia evitar. Mas a gente faz um apelo para a delegada para tentar... o que a gente pode fazer? Porque os números de feminicídios têm aumentado de maneira assustadora. Então, em resumo, é isso, Gabi. Yasmin, eu só aqui fiz uma contextualização. Pede para a delegada um apelo que a gente faz. O que nós, sociedade, podemos fazer nesse momento? Um aumento tão grande do número de feminicídios que vem acontecendo aqui no estado. O André pergunta lá do estúdio, o delegado, o que a sociedade pode fazer para tentar frear um pouco essa onda de feminicídios? No ano passado a gente teve 97, ele pede que a senhora faça um apelo, o que dá para fazer? Então, esse número é bastante expressivo, né? 97 vidas perdidas, então a gente trabalha com esse dado. A Polícia Civil empreende todos os esforços para que isso não aconteça. E junto dessa estatística dos números de feminicídio, a gente precisa conhecer quem é essa vítima. Os dados do ano passado demonstram que a maioria das mulheres que foram mortas, elas não tinham medida protetiva em vigor. O cenário que a gente tem hoje do fato que aconteceu é um cenário que destoa da nossa realidade, porque essa mulher tinha medida protetiva de urgência, ela teve diversos registros que informavam o descumprimento dessas medidas protetivas, haviam diversas representações no Poder Judiciário, tanto em relação à prisão preventiva do agressor, nós representamos por 3 vezes pela prisão deste agressor, nós cumprimos 3 mandados de busca e apreensão para localizar a arma
de fogo que ele utilizava para ameaçá-la. Essa arma, infelizmente, não foi localizada. Então, o que é necessário fazer? E acho que essa também é a minha maior preocupação quando eu falo com a imprensa, quando eu tenho esse espaço para acessar as pessoas que nos assistem, que é dizer que a medida protetiva funciona sim, que é importante denunciar, que é importante ter a medida em vigor para que ela consiga se sentir em maior segurança. E a Polícia Civil, conhecendo o cenário onde essa mulher está inserida, se torna mais fácil para protegê-la. É visível nesse caso que não foi suficiente, mas a gente consegue, assim, tentar estratégias para colocar essa mulher em segurança. Perfeito, obrigada, delegada. Então é isso, né, André? Isso. Em briga de marido e colher, a gente mete a colher, sim. E se você, jovem, tem um namorado aí que já começa com possessividade, assim como a Gabi falou ontem aqui no SBT Rio Grande, desconfie, porque senão a gente traz mais casos de feminicídio. Só no Rio Grande do Sul, no último final de semana, foram 3 jovens, mas essa aqui em Canoas, ontem pela manhã, André. É assustador. Obrigado, Yasmin Luz. Meio-dia 45 minutos, 24 graus. Agora a gente fala da previsão do tempo. Calor dias atrás, recorde 40 graus, agora frio. Nós tivemos essa madrugada em muitas cidades aqui no estado, inclusive na mesma Estaelcias. Boa tarde. Boa tarde, André. Muito boa tarde a todo mundo que está nos assistindo em casa. Verdade, começamos o dia com frio, teve geada lá em Santa Catarina, a temperatura aqui no estado chegou a 4 graus e 8 décimos. Claro, lá em São José dos Ausentes, 4 graus e 8 décimos em São José dos Ausentes. Mas no verão isso? Isso, em pleno verão. Tivemos 6 graus em regiões como Vacaria, região ali de Campo Bonito do Sul, várias cidades, São José do Ouro, ali toda a região de Serra. Lá em Santa Catarina, André, 1 grau e 6 décimos, quase zero, claro. E aí São Joaquim. Geada, isso, região de São Joaquim, região de Urupema, nós tivemos marcas aí ao redor de 3 graus. Olha lá que imagem, se não lembra o inverno. Realmente o campo branquinho aí da formação de geada hoje cedo, contrastando ali com o sol nascendo, linda a imagem aí, esses tons de amarelo e branco, mostrando essa geada aí que aconteceu no começo da manhã. Acredito que amanhã ainda possa acontecer lá, nessa região de 800, 900 metros de altitude, uma região, claro, que de relevo mais alto. 15, 16? Graus de temperatura. Aqui na região do Vale dos Sinos, isso, Vale dos Sinos. Porto Alegre teve 18 ali no Jardim Botânico. Já é uma temperatura baixa. Assim, mas grande parte do interior do estado hoje teve temperatura abaixo de 15 graus. Bagé teve 10 graus no começo da manhã. 10 graus? 10 graus em Bagé. Bagé teve 42. 42. Lá ali no final, no meio de janeiro. Somos pasteurizados, digamos assim, né? O gaúcho, ele é pasteurizado, do frio para o calor. Exatamente, haja saúde aí para passar por tanta variação térmica. E olha, essa variação vai seguir porque vai esquentar nos próximos dias. Antes de falar dos próximos dias, vamos mostrar um raio-x da estiagem. Eu estou com a geada na cabeça. Um raio-x da estiagem que vem afetando, castigando o Rio Grande do Sul. E olha, André, a gente vem do 2º ano consecutivo de laninha, mas olha que interessante. Ano passado a gente ainda teve, somando a chuva, né, de novembro, dezembro e janeiro, comparando esse trimestre em 2020 e 2021. 2022, esse mesmo período, e os dois com influência de laninha, a gente vê que no ano passado ainda tivemos um pouco de chuva no norte do estado, ali no oeste, acima da média. Aqui em azul, a chuva acima da média e em vermelho abaixo da média. Agora, esse ano, nesse trimestre, novembro, dezembro e janeiro, realmente a chuva ficou muito abaixo da média nos 3 estados do sul do Brasil. E olha, aqui no norte e no oeste do estado, faltou chover entre 200 e 300 milímetros. Então, a chuva ficou abaixo da média em toda essa região. E aí, olhando alguns municípios que a gente separou aqui numa arte para mostrar como é que foi o comportamento da chuva em alguns municípios. A gente sempre fala aqui, hoje a gente falou bastante de Palmeira das Missões, né, que passou aquela situação terrível. A gente teve aqui em Palmeiras das Missões, nos últimos 3 meses, 194 milímetros, até não parece pouco, mas o normal seria 406 nesses 3 meses. Praticamente. Exatamente. Aqui em Cruz Alta, a situação pior ainda, 143 milímetros, somando aí novembro, dezembro e janeiro, o normal seria praticamente 400. O mesmo acontecendo em Uruguaiana, apenas 132 milímetros, enquanto que deveria chover 425. E Porto Alegre está numa situação mais confortável, porque janeiro foi chuvoso. Janeiro teve 193 milímetros, nós tivemos vários temporais em Porto Alegre com alagamentos, então até choveu acima da média em Porto Alegre, na região metropolitana. Palmeira das Missões, na verdade, é metade. O problema mesmo ali, Uruguaiana, Uruguaiana, né? E Cruz Alta. E Cruz Alta. E Cruz Alta. E aqui, isso aqui representa toda aquela região. E, André, o que se fala, os agrônomos falam que o normal, assim, o que seria ideal
para a lavoura se desenvolver bem é 7 milímetros por dia. Se a gente dividir esses volumes pelos últimos 90 dias, dá 1 ou 2 milímetros por dia, ou seja, não tinha umidade realmente para desenvolver as lavouras de milho que já tiveram uma quebra irreversível, e a soja está minguando em algumas áreas aí da metade oeste, não só a questão da soja ou do milho, mas os hortifrutigranjeiros e o pasto para o gado, que aí sempre comenta também que realmente não tem umidade para sustentar a vegetação às lavouras. Voltando para hoje, a gente tem a imagem de satélite para mostrar que tem um ciclone se afastando, e o ciclone que ajudou a trazer o ar polar, o vento de ontem, de hoje, está aqui o ciclone aqui girando aqui, ó. A gente consegue ver a frente fria lá em São Paulo e aqui esse ciclone girando. O que ele faz? Ele suga o ar polar da região do extremo sul do continente e joga aqui sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então isso explica por que fez frio hoje. Aliás, o Paraná também teve 5 graus ali no sul do estado, na região de Serra. Então esse ar polar ele está associado ao ciclone, que agora se afasta, e o ar seco predomina aí nos próximos dias. A gente pode mostrar para hoje à tarde, como é que fica a condição do tempo para hoje à tarde. Tarde ensolarada em grande parte das regiões, apenas litoral sul, região da Praia do Cassino, Hermenegildo, Tavares, região também de Mostardas, que pode ter, por causa desse ciclone, um pouco de nebulosidade e vento. Mas de uma forma geral, André, hoje tempo firme, quarta-feira também com tempo firme, quinta e sexta sol e nuvens, a nebulosidade começando a aparecer. E no fim de semana? E no fim de semana, que a gente ia folgar. Bem-vinda a chuva. Vem a chuva. Não vem pensar, vai chover. Não, precisa chover. Que a gente pode encerrar, então, o nosso clima de hoje com essa paisagem bonita de novo, do frio que nós tivemos na nossa... Esse alívio, né? Tantos dias escaldantes, veio o alívio, veio com esse frio até intenso. A gente tem a imagem ao vivo de Porto Alegre, 24 graus. Tem Gramado ainda? Gramado a temperatura, 21 graus em Gramado. Vai ficar nos 22, 23. Gramado sobe devagar a temperatura, a serra hoje com um clima mais de outono mesmo do que propriamente verão. Mas não se enganem que o calor volta no final da semana, 38 a 39 graus. A usina do gasômetro em Porto Alegre e aquela imagem do frio nos campos de cima da serra. Que bonita aquela imagem com o amanhecer, foi espetacular. Tem de novo? Olha aí, gente. Belas imagens lá de São Joaquim, Caminho das Neves lá, lindo. Alvorada gelada. Isso aonde mesmo? São Joaquim. São Joaquim, Santa Catarina. Mas é aqui, do ladinho de nós. Nos campos de cima da serra ali também, eu acho que faz parte. Sim, Serra Geral. Da Serra Geral. Muito bem, Estael Cias. A gente se vê na quinta-feira, e aí a gente vai falar da chuva que finalmente vem no final de semana. Não é para todo mundo não, mas em algumas partes do estado ela vem no final de semana. Estael está muito econômica com a chuva, é uma coisa impressionante. Quem me dera ter esse poder. Obrigado, Estael. Muito bem. Agora, imagens ao vivo, isso é Tramandaí. Tramandaí, a temperatura lá em Tramandaí é de 23 e tem vento. Meio-dia, 51 minutos. Você quer cuidar mais do seu sorriso? Então preste atenção nesse recado especial que a doutora Gabriela, da Sorri Fácil, tem para você. Boa tarde! Você quer voltar a sorrir? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Gabriela Nascimento da Silva e hoje estou aqui para falar com você, que sofre com a perda de um ou mais dentes e tem vergonha de sorrir. Os implantes dentários da Sorri Fácil são a solução para você. Chegou o momento de você priorizar a sua qualidade de vida e conquistar o seu melhor sorriso. Estaremos te esperando com atendimento especial entre os dias 14 e 19 de fevereiro. No sábado 19, com horário estendido, até às 18 horas. Chegou a hora de voltar a ter confiança para sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 600 31 30. Ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Muito bem, um abraço aos amigos da Sorri Fácil. Gente, participação dos nossos amigos que nos acompanham. O Alexandre Arruda, de Cachoeira do Sul. Bom dia, André Har. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, aqui em Cachoeira do Sul, os buracos são impressionantes. Eu acho engraçado que filmam o teu pátio todo para cobrar IPTU. Não o meu, no caso. Ele diz do morador de Cachoeira. Filmam todo o teu pátio para cobrar IPTU, mas não enxergam os buracos das ruas. Esse é o Alexandre Arruda, de Cachoeira do Sul. E manda uma foto de um buraco desse aí, faz uma publicação na rede social usando a hashtag SBT Rio Grande. Muito obrigado. Esse é o Arruda, Alexandre Arruda, né? Agora, Kelly Rodrigues, de Capão da Canoa, Capão Novo. Aqui em Capão Novo, no posto 5, tem problema. Queremos que o prefeito Amauri arrume a escola, porque as crianças querem estudar, as mães querem trabalhar. Tá tudo cheio de mato.
deixarão parada a obra? Essa é a pergunta que a Kelly Rodrigues faz aos nossos amigos da Prefeitura de Capão da Canoa, que certamente vão nos responder e tomar uma providência. Obrigado a todos que participam e sigam as nossas redes, faça a sua pergunta. Às vezes demora um pouco para a gente botar no ar, mas vai lá, coloca, porque a gente tem esse espaço de interação com os nossos telespectadores e internautas para quem nos acompanha. Meio-dia 54 minutos, agora a gente vai falar de esporte. Entra em campo Matheus Schenck, porque amanhã começa a 5ª rodada do Gauchão, mas para o Internacional o assunto está mais para negócios do que para futebol. Tem jogador na Dinamarca, da Dinamarca para vir para cá. É isso, Matheus? Exatamente. Eu falei em ritmo de narração de futebol, porque a gente tem muito assunto para pouco tempo. E pouquíssimo tempo, André Rara. Então já bota as imagens na tela. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Marrone está a caminho do Internacional, o jogador que está na Dinamarca, no Midtjylland. Amanhã vai ter uma reunião dos empresários dele com o time dinamarquês para bater o martelo e definir a vinda do Marrone para o Internacional por uma temporada. Vem emprestado, atacante de 22 anos. Ele que não deu muito certo por lá, mas no Internacional vem para ser, provavelmente, reserva do Wesley Moraes. Enquanto isso, André, daqui a pouquinho tem Mundial de Clubes, meu amigo. É, nosso chefe Danilo, aquele abraço fraterno pro nosso amigo Danilo Teixeira. Olha, a torcedor do porco, né? Falando em porco, se liga aí, tem Palmeiras no Mundial. Este é Pitso Mosimane, técnico sul-africano do Al Ahly do Egito. Adversário do Palmeiras daqui a pouco na semifinal do Mundial de Clubes. E daí, você vai me perguntar? Bom, e daí que olha o que ele falou a um amigo ex-jogador brasileiro, que jogou as frases na mídia. Disse que caso o time seja reforçado pelos 5 jogadores que estavam na Copa da África com a seleção egípcia, o Al Ahly ganha do Palmeiras. Afirmou que vai engolir o Verdão por causa de um melhor condicionamento físico do time africano. Fato é que os 5 jogadores do Egito vão estar disponíveis para jogar, depois de perderem a final contra os senegaleses no domingo. Mas e o Palmeiras? No lado verde, tudo pronto para a batalha. Uma boa adaptação, virmos aqui perceber como é que é as luzes, o clima, o vento, a grama, que é fabulosa. Receber agora aqui o Piquerez também era um jogador que estava nos nossos planos e em função do último teste que fizemos antes de partir acabou por dar positivo, mas está tudo regularizado e é sempre bom tê-los aqui. Ninguém no clube quis falar das declarações do adversário. É melhor vencer em campo, nas ruas de Abu Dhabi, mas com o apoio de sua gente, o Palmeiras sabe que a dureza do prélio não tarda, mas o Alviverde quer ser imponente para o mundo todo ver. Pois é, o Mundial de Clubes aí para o Palmeiras, esse desafio contra o Al Ahly do Egito. Se passar, pode ter Palmeiras e Chelsea na final. Mas vamos falar de Grêmio também, porque o Grêmio que enfrentou o Guarani de Bagé teve um susto, né, nessa partida, que foi a lesão do Campas. Ele tomou uma pancada no joelho direito, saiu mancando, ficou preocupado o torcedor gremista por causa dessa pancada aí. Notícia boa, tá, André? Não é nada de grave. Ele não preocupa, deve estar em campo no próximo domingo contra o Juventude. Foi só um susto. O Campas saindo chorando, saiu mancando ali, mas está tudo bem com ele. Inclusive, sobre Campas, a gente foi nas nossas redes sociais e a gente perguntou para você, torcedor gremista, você prefere o Campas titular ou não? Junto com o Benítez. O Benítez é titular, tá? O Benítez foi contratado, veio para ser titular. Mas quem é que vai jogar junto com o Benítez ali no meio? E aí, vai jogar o Janderson ou vai jogar o Campas? O Alexandro disse Benítez e Campas. Janderson é ruim. Eu adoro essa sinceridade do torcedor, né? Janderson é ruim, ponto final. Campas e Benítez, disse o Humberto Jacques de Moura. Certo é, no próximo domingo a tendência é que tenhamos, sim, Campas na ponta direita e o Benítez no meio de campo, tá? O técnico Wagner Mancini vai testar essa opção. O Janderson, que até foi bem contra o Guarani, fez o primeiro gol, a gente tá vendo aí o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio, deve ir para o banco de reservas. Mas, seu André, eu vou finalizar hoje falando que tem, sabe o que tem hoje? Não sei. Sabe o que começa hoje? O quê? A Libertadores, rapaz, que é aqui no SBT. Aperta o play. Ó,
A partir de hoje, a Libertadores começando para mais uma edição. A gente pode botar na tela os jogos dessa primeira fase preliminar. São 3 partidas nesta semana, uma delas hoje, Torque contra Barcelona do Equador. Amanhã tem Lara e Bolívar e também César Vallejo e Olímpia. E lembrando, né, os brasileiros entram na próxima fase. Depois dessa, tem América Mineiro e também tem Fluminense, os primeiros brasileiros que vão entrar em campo no final desse mês na Libertadores. E claro, Libertadores ao longo de todo o ano, só aqui no SBT. Muito bem, amanhã trazemos outras notícias do esporte, meio-dia 59. Em seguida, estaremos participando do SBT Notícias para todo o Brasil, com informações direto aqui do nosso estúdio do SBT em Porto Alegre. A gente encerra com as imagens aí ao vivo do tempo, com esse frio que fez durante a noite. Bonita imagem, né? Às 19h20 temos aí a segunda edição com a Lu Coleman. A gente volta amanhã. Obrigado pela audiência e pela companhia. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau.